Hebreus 9, 27. Diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Feche teus olhos, fale com Deus. Querido Senhor, graças eu te dou, meu Deus, por esta hora, porque podemos estar aqui na tua casa, ouvindo tua palavra, louvando o teu nome, estando em comunhão com os irmãos. Obrigada, Senhor, e eu peço agora que o teu Espírito Santo esteja me usando, conforme for da sua santa vontade. Me cobre, Jesus, com o teu sangue, e fala através de mim, Espírito Santo, que não seja eu falando, mas sim o Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça. Fica conosco, Senhor Jesus, para a tua glória, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Agora sim, por favor, se assente. Glória a Deus. Muito bem. Hoje, irmãos, eu senti de falar sobre este assunto, que nós falamos um pouquinho sexta-feira no estudo bíblico, mas que eu quero hoje passar para os irmãos, então, que não estavam aqui sexta-feira, e que é vamos dizer assim, que uma dúvida muito frequente no coração, não somente dos cristãos, mas de todas as pessoas. Todas as pessoas, porque todos têm curiosidade sobre esse assunto. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a eternidade. Como que é a eternidade, né? Então nós lemos aqui, eu vou repetir, Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Aqui que eu quero que você preste bem atenção. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o início até ao fim. Veja só, o que significa que Deus colocou a eternidade no coração do homem, ou seja, no nosso coração. Quando Deus criou o homem, Ele colocou a eternidade no coração, por quê? Porque nós, como eu já preguei aqui várias outras vezes, nós não somos um corpo que tem uma alma, mas nós somos uma alma que tem um corpo. Então nós somos espírito, alma e corpo. As pessoas acham sempre que o corpo é o mais importante, e não é. Nós não somos um corpo, você já sabe disso, nós somos uma alma que possui um corpo. Porque o nosso corpo é apenas uma fachada, é apenas uma casca, vamos dizer assim, né? Nós mesmos somos alma. Alma. Por quê? Porque é na alma que estão os sentimentos, os gostos, os desgostos, as emoções. É na alma, nós somos alma. Quando Deus então soprou no nariz de Adão, este se tornou alma vivente. Então nós não somos um corpo, porque senão Deus diria que quando Ele soprou no nariz de Adão, Adão teria se tornado um corpo vivente. Mas Ele disse uma alma vivente, mostrando que o que é mais importante é a alma e não o corpo. Então nós somos uma alma que possuímos um corpo. E nessa alma então Deus pôs a eternidade dentro de nós. Na Bíblia, quando fala de coração, a maior parte das vezes que fala de coração está se referindo à alma. Então veja só, Deus colocou a eternidade dentro da nossa alma ou do nosso coração. Como assim? Porque Deus não nos criou para morrer. O ser humano hoje morre por causa do pecado de Adão, que passou para toda a geração humana através do pecado. Mas quando Deus criou Adão para nunca morrer. Por isso que para nós é tão difícil aceitar a morte.
Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para viver para sempre. Mas, através do pecado, então, a morte entrou na raça humana. E mesmo assim, nós morrendo no corpo, a alma continua viva. Então, quando uma pessoa morre, que o coração parou de bater, que o cérebro parou de funcionar, a alma continua viva. O corpo volta para o pó. Mas a alma continua viva. Então é essa alma que tem mais importância. É a nossa alma que vale a pena cuidar, e não do corpo. É claro que a gente cuida do corpo, né? Procura ter saúde, higiene, tudo isso é correto. Mas o mais importante para o ser humano seria se preocupar mais com a sua alma do que com o seu corpo. Entendido isso, irmãos? Amém? Então veja só, quando diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, então para nós vivermos para sempre. Mas também significa que o ser humano tem uma vontade tão grande de saber o que vem depois. Não é assim? Geralmente é difícil uma pessoa que diga, não, eu nunca pensei no que vem depois que eu sair dessa vida. Todo mundo pensa, seja cristão ou não. Seja ateu, né, que não crê em Deus, mas eles pensam, todo mundo pensa. Então é por isso também que diz que Deus pôs a eternidade no nosso coração, porque todo mundo quer saber, todo mundo tem curiosidade para saber o que vem depois. E também, quando diz que Deus pôs a eternidade no nosso coração, é porque nós queremos descobrir então coisas que já aconteceram e o que está por vir, mas que nós não sabemos, o único que sabe é Deus. Nós podemos saber o que aconteceu até um período ali de que nós tivermos conhecimento da nossa família, da nossa geração, mas aquilo que aconteceu lá no início, a gente conhece só por revelação da palavra. Então nós não temos esse entendimento total, só Deus tem. Amém? Então, sobre o futuro, a mesma coisa. A gente pensa, o que será que vai acontecer amanhã? O que é que vai ser de mim amanhã? As pessoas pensam assim. Mas só quem sabe a resposta certa é Deus. Então a eternidade está no nosso coração, porque Deus nos fez para viver sempre, e depois que o corpo morrer, a alma vai continuar existindo, seja com Deus ou sem Deus, mas vai continuar existindo, como eu já expliquei aqui outras vezes. O único ser que é eterno é Deus. Deus. Porque Ele nunca foi criado, Ele é. Ninguém criou Deus. Então Ele é eterno. Mas a criação de Deus tem a eternidade no sentido de ser imortal, quer dizer, nunca vai deixar de existir. Seja salvo ou seja perdido. Entendido isso, irmãos? Então nós somos almas que nunca vão deixar de existir. Nunca. Os anjos também não são eternos, porque eles também foram criados por Deus. Então, quem foi criado não é eterno. Nunca vai deixar de existir, é imortal, no sentido de que sempre a alma vai estar ou eternamente salva ou eternamente perdida, mas nunca vai nunca vai deixar de existir. Entendido? Amém? Então, mas os anjos a mesma coisa, os anjos foram criados por Deus. Então só quem é eterno é o próprio Deus, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eterno, porque é aquele que nunca foi criado, Ele é. Ele sempre foi e sempre será. Então Ele é Deus. Mas a eternidade, às vezes, traz assim um problema tão sério para as pessoas, irmãos. Eu fiz essa explicação de eternidade aqui para você entender o que está por vir. Mas agora, indo lá para o outro versículo que nós lemos em Hebreus 9, 27, que diz assim: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, aqui nós já entramos num outro assunto, que é como que essa alma vai passar a eternidade. Porque aqui está dizendo,
Aos homens está ordenado, é ordem de Deus. Quando diz aos homens, é homem e mulher, é toda a humanidade. Então, aos homens está ordenado morrer em uma só vez. O que é que significa isso? Não existe reencarnação, não existe purgatório, não existe isso. Você vai para a eternidade do jeito que você está no momento que você morre. Se a pessoa já aceitou o Senhor Jesus como Salvador, está vivendo para o Senhor, é um salvo, morreu, passa para a eternidade como um salvo. Nunca mais vai perder a salvação. Mas se a pessoa vive afastado de Deus, no momento da morte, vai passar para a eternidade afastado de Deus. Então, infelizmente, daí o destino dessa alma vai ser o inferno. Porque a Bíblia nos diz isso. E hoje é muito difícil, né? Eu sempre falo para vocês, é muito difícil a gente ver a não ser. Eu sempre estou falando, né? Eu sempre falo e sempre prego a respeito de que inferno existe. Mas numa grande maioria das igrejas não se prega mais isso, porque o povo vai se assustar e não vem mais, e eu quero igreja cheia. Então é por isso que não se prega hoje em dia mais sobre inferno. Mas eu prego, porque eu quero chegar diante de Deus um dia com a minha consciência tranquila e dizer: eu ensinei que existe um lugar de tormento, que para lá vão as pessoas que rejeitaram Jesus. Então existe, e aqui está dizendo, está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Não existe reencarnação e não existe purgatório, não existem essas filosofias que existem por aí dentro das religiões, né, de reencarnar, de karma, de ir se aperfeiçoando. Não existe isso. Está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso do juízo. O que significa? A pessoa morreu. Depois da morte não muda. Aquilo que você é em vida, você vai para a eternidade. Entendido, irmãos? A morte não muda a qualidade da pessoa. Se é salvo, vai para o paraíso até Jesus vir nos buscar, depois do arrebatamento o céu. Mas então, se não é salvo, se não aceitou Jesus como Salvador em vida, vai para o inferno. Então nós precisamos entender isso aqui. O que será da nossa alma na eternidade? Tem pessoas que brincam muito com a alma, com o destino da sua alma. Tem pessoas que estão assim, à beira de um grande precipício, faltando só um pedacinho para cair. Por quê? Porque não levam a sério de que a eternidade nunca vai ter fim. Nunca. E hoje eu trouxe aqui algumas coisas para mostrar bem o exemplo para vocês, que eu usei sexta-feira no estudo bíblico, para mostrar hoje para vocês como é a eternidade. Então veja só, as pessoas não dão importância para o que está por vir, elas só se preocupam com o que está aqui agora. A minha vida, eu quero viver 100 e poucos anos, eu quero viver 80 anos, eu quero viver não sei o quê. Mas ninguém diz assim, eu quero ir para a eternidade com Jesus. Estou dizendo na grande maioria, claro que nós que já conhecemos Jesus falamos isso, queremos ir, passar a nossa eternidade com Jesus. Mas no geral as pessoas dizem assim, eu quero viver bem, quero aproveitar a vida, quero viver muito. E daí cuidam muito do corpo, que eu já disse que não é errado cuidar do corpo, irmãos, temos que cuidar. Mas não com essa preocupação de que o corpo vai ser o mais importante na eternidade. Não vai ser. O mais importante é a alma. Então nós temos que ter esse entendimento de que nós precisamos cuidar da nossa alma aqui, para saber depois que nós morrermos, para onde que nós vamos. Entendido até aqui? Amém? Então eu quero... vem cá, Sálvio. Edna, vem cá. Você vai segurar isso aqui, mostrando lá para o povo. Edna, vem aqui.
Pode esticar. Tá. Irmãos, quem sabe se diga o que é que a pastora vai inventar hoje? Eu trouxe isso aqui para você entender a respeito da eternidade. Porque às vezes a nossa mente, ela não alcança, não tem condições de alcançar o que é eterno, porque nós não temos ainda por completo o conhecimento espiritual, só vamos ter no momento que já estivermos na glória com Jesus. Então veja só, o tempo de Deus nós precisamos entender que é diferente do nosso. O tempo de Deus, os gregos antigos, eles tinham duas maneiras de explicar o tempo. O cronos, que é o tempo cronológico ou sequencial, tá? Desculpe. Que se mede, que é o nosso tempo, tá? O cronos é o nosso tempo, o tempo do relógio, o tempo das 24 horas, o tempo do dia, dos meses, dos anos, certo? Esse é o cronos. O tempo de Deus é o kairos. O que é o kairos? É aquele que tem natureza qualitativa, não quantitativa, ou seja, não de quantidade, mas de qualidade. O tempo de Deus é um momento indeterminado no tempo. Quem sabe você diga, ih, pastora, está dando nó na minha cabeça. Mas você já vai entender. Olha só, o tempo de Deus. Pode erguer bem, salve. Isso aqui é um círculo, né? Entendido? Então esse aqui é o tempo que Deus vive. O kairos. Como assim? Ele é um tempo único. Ele não tem divisão. Estão vendo? A gente não sabe aonde começa e aonde termina. Amém? Então esse tempo aqui é o tempo de Deus, o kairos. Deus vive nesse tempo kairos. Ou seja, o tempo que é único. Por que Deus enxerga o passado, o presente e o futuro? Porque Ele está dentro deste único tempo. Deus enxerga qualquer espaço dentro deste tempo chamado kairos. Então Ele sabe e vê o passado, Ele sabe e vê o hoje, e Ele pode enxergar daqui a 3.000 anos, porque é um tempo único. Estão entendendo, irmãos? Por isso que lá em 2 Pedro 3:8 diz que para Deus um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Por quê? Porque é um tempo único, é o tempo de Deus. Entendido até aqui? Amém? Então é o kairos. No kairos, Adão viveu. Antes de pecar, Adão vivia neste tempo aqui com Deus. Tá? Nesse tempo aqui. Era um tempo único. Adão conversava com Deus. Adão não tinha cansaço, era só coisa boa. É um tempo único e por isso ele estava sempre em contato com Deus, que está presente no kairos, no tudo. Então o tempo de Deus não é repartido, ele é único. Isso que eu quero que vocês entendam bem. Ficou claro isso? O tempo de Deus é único, é um círculo. Não tem quebrado assim, ó, não tem divisões. É o tempo de Deus. Aí no momento que Adão pecou, o que aconteceu com essa linha do tempo, que era um círculo, um tempo único? Quando Adão pecou, é como se tivesse aberto aqui, ó, feito uma abertura aqui. E esse círculo para o homem, olhe bem, Deus continua no kairos, porque Deus não pecou, Deus não peca. Deus continua neste tempo perfeito. Mas a raça humana, para a raça humana, a linha do tempo deixou de ser um círculo e se transformou numa linha, vamos dizer assim, um período muito longo, mas que não é mais unida às pontas. Claro até aqui? Então, olha só. No momento que Adão pecou,
esse círculo para a raça humana deixou de existir, Deus continua nesse círculo do tempo Kairos, porque ele não peca. Então ele está no tempo perfeito. Mas como Adão pecou, para a raça humana, aí então Deus lançou o homem no Cronos, que é o tempo com divisões, com relógio. Aquele tempo que a gente sempre está correndo atrás para dar conta de fazer tudo. Então esse é o Cronos. Tempo de Deus, Kairos. Tempo do homem, Cronos. Então se transformou assim, ó, numa linha reta. Amém? Agora eu quero que você observe que eu fiz Pode continuar segurando, tá? Eu fiz aqui, ó, eu pintei a pontinha dessa corda. A corda eu quero que você imagine assim que não tem fim, tá? É claro que aqui nós não poderíamos ter isso, né? Então, essa corda é a que eu faço exercício em casa. Eu peguei ela. Mas nela então, ó, eu pintei a pontinha dela aqui. Dá de ver daí de longe? Que está em preto aqui. Então, para nós entendermos o seguinte, irmãos. O nosso tempo de vida comparado com a eternidade, que é representada aqui por essa corda, que eu quero que você imagine que é uma corda sem fim, tá? A nossa vida comparada com a eternidade, ela é curtinha assim, ó. Tá? Esse foi o pedacinho que eu, né? Mas por mais que uma pessoa viva, por exemplo, 120, 140, é difícil, né? Mas no tempo bíblico, chegavam até 900, né? Como Matusalém. Então, veja só, por mais que a pessoa viva, comparada com a eternidade, que é uma coisa que não tem fim, porque como eu disse, a nossa mente não tem ainda condições de entender uma coisa que nunca termina. É a mesma coisa que você entendeu nada. No início não existia nada. Aí Deus criou tudo do nada. Fica difícil para a mente humana entender. Mas como se não existia nada? Como é que é o nada? Né? Você já parou para pensar nisso? Então, do mesmo jeito que é difícil a gente entender o nada, é difícil também para a mente da pessoa entender a eternidade, porque nunca vai ter fim, nunca vai terminar. Esse círculo perfeito do tempo de Deus nunca tem fim. Deus é eterno, como eu falei, o único eterno é Deus. Mas Ele colocou a eternidade dentro do nosso coração, nos tornando almas imortais. Então nós nunca vamos deixar de existir. E para nós nunca deixarmos de existir, nós vamos estar vivendo nessa eternidade de Deus. Ou seja, que nunca vai terminar. Estão acompanhando até aqui, irmãos? Então, a corda aqui não tem fim. É a eternidade. Aí a nossa vida, comparada com esse pedacinho aqui. Eu gosto de usar esse exemplo da corda, como eu usei sexta-feira no estudo. E talvez você já até tenha visto no YouTube, algum outro pastor, usando o mesmo exemplo, porque é o exemplo que se usa para a eternidade. Então, você já pode até ter visto também alguém falando a mesma coisa. Então, o ser humano, por mais que viva, é muito pequenininho comparado ao que nunca vai terminar. E, infelizmente, as pessoas vivem esse pedacinho aqui como se esse pedacinho fosse o mais importante. Entendido, irmãos? As pessoas vivem esse pedacinho, que é o nosso tempo de vida, porque a Bíblia diz que nós somos um sopro, que nós somos como a planta que nasce com o calor do sol, seca e desaparece. Então nós somos assim, é rápido demais. Então essa rapidez da nossa vida não é nada perto do que está para começar depois que nós deixarmos de existir aqui no corpo físico. Estão me acompanhando, né? Amém? Então, olha só. Por que as pessoas se matam trabalhando?
achando que a felicidade é só nesse pedacinho aqui, ou seja, só nessa vida. Irmãos, essa nossa vida aqui, ela não tem como ser perfeita, porque nós ainda estamos no mundo. Nós não somos mais do mundo, mas nós ainda estamos no mundo. Então, enquanto estamos no mundo, estamos sujeitos a pecado, a doenças, a problemas, a dificuldades. Por quê? Porque estamos no mundo. O mundo jaz no maligno. E as pessoas dão tanta importância para isso aqui, que às vezes, como eu falei, se matam de trabalhar achando que a recompensa é só esse pedacinho aqui. Ah, eu tenho que conseguir isso na minha vida. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque daí eu vou ser feliz. Mentira. Tudo que o mundo possa dar, tudo que você possa conquistar nessa vida, pode te trazer uma pequena alegria, um pequeno contentamento. Mas a alegria verdadeira é só depois que esse pedacinho terminar e for lá para a eternidade. Amém? Mas com um detalhe: alegria verdadeira para aquele que aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Aquele que rejeitou Jesus, que rejeitou a palavra de Deus. Olhe bem, o mesmo tempo que os salvos vão ter na eternidade, que nunca vai terminar, os não salvos vão ter o mesmo tempo que nunca vai ter fim em sofrimento. Como eu falei antes, hoje em dia muitos pastores não falam mais sobre inferno. Por quê? Porque as pessoas ficam com medo, não vão vir na igreja. Acontece que você precisa saber que você tem apenas 2 destinos: ou é céu ou é inferno. Se a pessoa não sabe, como que vai fazer a escolha? Aí é aquilo que eu falo sempre para vocês, que eu sou contra a teologia da prosperidade, que só prega riqueza, 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 e esquece de pregar salvação. Porque o evangelho é salvação, é mudança de vida para quando terminar esse pedacinho, poder passar para lá na verdadeira alegria. Então as pessoas dão muita importância para esse pedacinho, mas esquecem daquele lá. Por isso que eu disse que daí as pessoas estão assim, ó, com um pé na pontinha do precipício. Porque a vida importante para elas é só essa aqui. Mas se nós formos comparar com o que está por vir, isso aqui nem é chamado de vida. Porque vida é aquilo que vem depois. Tudo que você possa imaginar de bom, Jesus tem preparado para os seus. Na glória não vai mais ter choro, não vai mais ter morte, não vai mais ter separação. Lembre de uma pessoa que você ama muito, que você amou muito, mas que já partiu para a glória. Imagine, o dia que você chegar lá, e se essa pessoa for salva também, você vai poder revê-la, você vai passar a eternidade com ela. Não é uma grande alegria já? Só para começar a alegria? Isso sem falar de todas as outras coisas que Jesus tem preparado para os seus, para os salvos. Então imagine bem, lembre dessa pessoa que você amou muito já e já perdeu. E agora pense assim: por mais que eu amei essa pessoa aqui nessa vida, não vai se comparar ao amor que nós vamos sentir lá. Porque lá vai ser o amor verdadeiro, lá vai ser a vida verdadeira. Aqui, irmãos, é uma coisa tão insignificante e a gente dá tanto valor para isso aqui. A gente corre tanto atrás, a gente se esforça tanto, mas as pessoas deviam de se esforçar, cada dia dizer: hoje eu tenho que viver de acordo com a palavra de Deus, eu tenho que viver de acordo para agradar o meu Deus, porque eu quero ir para a eternidade salvo. E não aqui, eu tenho que conseguir dinheiro, eu tenho que conseguir um emprego melhor. Não que isso seja errado. É errado quando a pessoa faz disso a prioridade da sua vida.
Você tem todo o direito de ter conforto, você tem todo o direito de trabalhar e adquirir o que você gosta. Mas não faça disso a prioridade da tua vida. Tem que ser Jesus. Amém? Então, olhe só. A palavra de Deus nos diz assim, Jesus contou aquela parábola que diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então Jesus estava falando aqui de uma pessoa insensata, uma pessoa louca, que a importância que ela dava era só nesse pedacinho aqui. Preparou muita comida, teve que refazer os celeiros para guardar. Mas e a alma? Para onde que ia a alma quando ela morresse? E aí Jesus disse: louco, esta noite. Um dia chega para todos, irmãos. Esse dia vai chegar para todos. Só não vai passar por isso aquele que no momento do arrebatamento estiver vivo. Aí Jesus vem e nos leva sem nós passarmos por esta morte física. Mas, para todos, a certeza que a gente tem, a única certeza que a gente tem quando nasce, é de que um dia vai morrer. É ou não é assim? Tudo acaba. Então, louco, esta noite pedirão a tua alma. Jesus estava dizendo que aquele homem era louco porque se preocupou muito com esse pedacinho aqui, com essa vida aqui na terra, e não deu importância, não se preocupou para saber onde que a alma dele ia passar a eternidade. Então, por isso, irmãos, é que é importante você ter esse conhecimento. Eu não sou um corpo. Eu não tenho que pôr o meu corpo acima das minhas necessidades. Eu sou uma alma que tem um corpo. Eu tenho que me preocupar com aonde vai a minha alma depois. Entendido isso, irmãos? Todo esse espaço aqui não tem fim. É para sempre, para sempre, para sempre. Vai vir bilhões de anos, vai vir zilhões de anos. E até já nem sei mais quantos zilhões aí, que eu já nem sei mais falar. Mas vai vir. Nunca vai terminar. Nunca. Então, o que é preferível? Porque eu já falei várias vezes para vocês que ser cristão é sofrer por Jesus. Já falei isso para vocês. Jesus nunca prometeu um mar de rosas para nós. Jesus não morreu na cruz para nos deixar milionário. Ele morreu na cruz para salvar a nossa alma do inferno. Então, temos que nos preocupar nesse pedacinho em servir a Jesus. Mas tem gente que só se preocupa em adquirir, como o louco da história que Jesus contou. Ou alguns talvez tenha gente que nem se preocupe em adquirir riquezas, mas que vive assim de uma maneira que não dá importância para o que vai vir depois. Não é assim? Tem gente que não é apegado aos bens materiais, mas que também não é apegado a nada. Daí não está nem aí porque pensa e diz assim: quando morre tudo acaba. Não é verdade. Isso é para os animais. Os animais, sim, quando os bichinhos morrem, acabou ali, mas o ser humano não. Então, o ser humano tem que se preocupar em servir a Jesus nesse pedacinho, para na eternidade estar com Jesus. Pastor, o que eu vou fazer na eternidade? Eu não sei te dizer o que você vai fazer, mas eu sei te dizer um pouquinho do que a Bíblia diz, que na eternidade nós só vamos ter alegrias. Alegrias. Deus tem preparado aquela ideia de que o diabo plantou na mente das pessoas dizendo que o céu é chato. Totalmente mentira. O céu não é chato nem uma fração de segundos, porque durante todo o período da eternidade, veja só, nunca vai ter fim. A cada momento da eternidade, eu não vou dizer a cada dia da eternidade, porque daí vai voltar para esse tempo aqui, que não é mais medido em dias. Então, em cada momento da eternidade, Deus vai estar nos mostrando coisas maravilhosas, nos ensinando coisas maravilhosas e nos dando prazer tão grande. Pense, isso eu falei sexta-feira no estudo, pense num momento da tua vida que foi um prazer tão grande para você, seja em que sentido que foi, que você disse assim: eu não queria que esse minuto acabasse. Eu não queria que tivesse fim. Pense nisso. Lembrou de alguma situação assim? Então agora imagine que na eternidade vai ser
milhões e milhões de vezes essa alegria, maior do que essa alegria que você sentiu nessa tua lembrança aí que você disse, eu queria que nunca acabasse. Só coisa boa. Deus vai ter tanta surpresa para nos mostrar na eternidade, irmãos. Ele vai poder nos mostrar como que Ele criou os anjos, como que Ele criou o ser humano. Ele vai nos mostrar como Ele criou a formiguinha desse tamanhinho. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Mas na eternidade vai ter tanta glória, tanta coisa bonita para a gente ver, que o momento seguinte sempre vai ser melhor do que o que eu acabei de viver. É difícil para a gente explicar isso. Mas, por exemplo, eu estou aqui, faz de conta que eu estou na eternidade aqui, neste lugar. Quando eu passar para cá, vai ser melhor do que aquele que eu estava ali. Entendido isso? Aí eu estou aqui, foi melhor do que ali, mas agora já é um outro momento da eternidade. Vai ser melhor do que foi aqueles dois. Entendido? Isso é a eternidade. Então essa ideia de que as pessoas têm, de que o céu é chato, tire da tua cabeça. Se tem uma coisa que não existe no céu, é chatice. Não tem tempo para isso. Porque tudo vai ser novidade, tudo vai ser bonito, tudo vai ser gostoso. É uma alegria infinita. Infinita. Amém? Agora vamos pensar um pouquinho no outro lado. Assim como no céu para os salvos, será uma alegria que não tem explicação. Para quem escolheu viver esse pedacinho sem Jesus, todo esse pedação aí vai ser só sofrimento. Então, por isso não vale a pena rejeitar Jesus. Como vai ser esse sofrimento? A palavra de Deus nos diz que o inferno é um lugar de fogo, enxofre e ranger de dentes, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Ah, pastor, isso aí é conversa. Não é conversa, porque quem falou foi o próprio Deus. O Senhor Jesus é Deus e foi Ele que falou. O Senhor Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Por quê? Porque Ele não quer que você e eu, que nós venhamos a ir para esse lugar de tormento. Por isso Ele falou mais sobre o inferno. Todas as mensagens de Jesus, se você ler o Novo Testamento, você pode contar. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Porque Ele não quer que o ser humano vá para lá. Como que vai ser a dor do inferno? No inferno, o fogo é o fogo de Deus. Algumas pessoas pensam que no inferno é o fogo do diabo, que é o diabo que vai estar lá com um garfinho espetando as pessoas. Não é verdade, o diabo ainda nem está no inferno, ele vai depois, mas ele vai para sofrer. Ele não vai castigar ninguém lá, ele vai ser castigado. Entendido, irmãos? Então, olha só, no inferno, a dor vai ser tão grande, porque a consciência não vai deixar de existir. A pessoa vai ter consciência plena do que fez aqui nessa vida. Todos os dias que ela viveu aqui, todas as oportunidades que ela teve de aceitar Jesus e não o fez, ela vai lembrar em toda a eternidade. A dor nunca vai acabar. A dor física, por quê? Porque o fogo de Deus, esses dias nos nossos vídeos teve um comentário, quando eu expliquei isso aqui, a pessoa disse assim: mas se a alma que vai para o inferno não pode queimar, porque daí o corpo não está lá, como que vai queimar? Só que o fogo do inferno, irmãos, não é esse fogo que nós conhecemos aqui, que já é tão doído. Ele é o fogo de Deus. Ele é o fogo consumidor, ele consome a alma, ele queima a alma. Então, olha só, o mesmo fogo que purifica os salvos é o mesmo fogo que vai queimar no inferno. É o fogo de Deus. Não é o fogo que nós temos aqui. A gente acende ali um fósforo, um fogão, alguma coisa. Não é esse fogo. É o fogo de Deus. É a ira de Deus. Então, o mesmo fogo que Deus purifica os seus, porque quando nós passamos por provações, por dificuldades, nós estamos sendo provados por Deus, Deus está nos purificando com o fogo. E esse fogo é o mesmo que queima no inferno. Só que lá ele está para fazer sofrer aqueles que o rejeitaram.
E para os seus ele purifica, para aperfeiçoar e fazer chegar mais perto dele. Mas é o mesmo fogo. Então não é o fogo do diabo que está lá no inferno. Isso aí é historinha, isso aí é bobagem. É pessoa que não estuda que ensina isso. Então, o fogo do inferno é o fogo de Deus. Então, por isso queima, faz doer. Porque a pessoa vai ter consciência e vai ter sensações. Em Lucas 16, 19, na história do rico e do Lázaro, Jesus contou, essa é uma história verdadeira, não é uma parábola. Porque Jesus disse, existiu um homem, então é real, não é parábola. É história verdadeira, existiu mesmo esse rico e esse pobre chamado Lázaro. O Lázaro, quando morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico foi para o inferno. Não porque ele era rico, mas porque ele não servia a Deus. O pobre foi para o paraíso, céu, lugar da presença de Deus. Aí então, o rico em tormentos no inferno viu o prazer do mendigo Lázaro que estava no seio de Abraão. Então, o tormento daquele lá, Jesus nos mostra ali que ele tinha sentimentos, consciência, lembrança e dor. Porque ele viu Lázaro e disse, pai Abraão, deixa que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e venha refrescar a minha língua, que eu estou atormentado nestas chamas. Que chamas? Chamas do fogo de Deus, fogo consumidor. Aí, na mesma história, o pai Abrão ali, que está representando o pai, né, a pessoa do pai, Deus Pai, diz, não posso, quem está aqui não passa para lá e quem está aí não pode passar para cá. Mas nos mostra que o rico estava sentindo sede. Então tem sede, tem dor, tem saudade. Saudade vai ter no inferno. A dor nunca vai acabar, a dor nunca vai deixar de existir. E a dor pior não é a dor do fogo consumidor, mas é a dor da lembrança. Porque vai dizer, eu podia ter aceitado Jesus e não aceitei. E acabei vindo para este lugar de tormento. Então a pessoa nunca vai deixar de existir. Todo esse caminho aqui, ó, toda dessa corda aqui que está explicando, a pessoa vai estar em sofrimento. Com dor, com ranger de dentes, com ódio, ranger de dentes. Sabe quando uma pessoa está bem brava, que parece assim que ela quer te avançar, que ela range os dentes? É esse sentimento que tem no inferno, porque lá não vai existir amor. É ódio, é rancor, é raiva. Então, eu já preguei várias vezes aqui sobre o inferno, eu podia tenho muito mais coisas para falar, mas não vai dar nosso tempo para isso. Mas só para te lembrar, então, lugar de tormento, não tem nada de bom no inferno, nada. Por quê? Ah, pastora, mas um dia acaba, Deus não é Deus de amor, então Deus um dia vai fazer esse tormento acabar. Ou ele destrói todos, ou ele tira todos do inferno. Não é verdade. Porque lembram que eu falei que Deus é o único ser que é eterno? Então, quando a pessoa rejeita a Deus, que rejeitou Jesus, o plano de salvação de Deus para a raça humana, que é o Senhor Jesus, quando a pessoa rejeitou Jesus, rejeitou o Deus eterno. Então, se a pessoa rejeitou o Deus eterno, o castigo será eterno. Se Deus fosse limitado, se tivesse um tempo em que Deus deixasse, tem gente que está a 1 centímetro do inferno e não quer mudar de vida. Aí quando chegar diante de Deus, vai dizer eu não sabia. Será que pode dizer eu não sabia? É essa a responsabilidade que eu não quero para as minhas costas. Por isso que eu estou avisando. E sempre aviso. E sempre prego. Existe inferno, existe inferno, existe inferno. Não vá para lá. Né? Tá, pastora, mas então o que é que eu tenho que fazer para não ir para lá? Aceitar Jesus como Salvador. Só isso. É só dizer, Jesus, entra no meu coração, minha vida te pertence. Quero o Senhor. No mesmo momento, você é um salvo. E vai passar todo esse período de eternidade aí em alegria. Longe de todo e qualquer sofrimento. Entendido, irmãos? Amém? Vale a pena viver sem Jesus nessa vida aqui? Não, né? Nem em 1 minuto.
Nós temos é que ter Jesus. Obrigada, minha ajudante. Obrigada, Mateus. Obrigada, irmão Salve. Cansou os braços aí? Acho que é uma explicação bem de acordo para a gente entender, né, irmãos, o que é. Então, tem pessoas brincando com a eternidade. Brincando. Achando assim, depois que eu morrer, eu vou ver para onde é que eu vou. Coitado dessa pessoa, vai sofrer eternamente. Porque muitos morrem dizendo assim, depois eu vou reencarnar. Depois eu vou voltar. Tem gente que acredita que pode voltar até numa barata. Né? Que ignorância espiritual. Mas realmente tem pessoas assim, que é proibido matar uma barata, porque senão pode estar matando o teu avô, teu bisavô, que já reencarnou na barata. Então são cegueiras espirituais que existem. Que o diabo coloca, para quê? Porque ele sabe que ele vai para o inferno e vai sofrer para sempre. Mas ele não quer ir sozinho, então quanto mais pessoas ele conseguir enganar aqui, mais pessoas vão para lá. Ficou entendido isso, irmãos? Teria muito mais coisa para falar, mas eu vou deixar para uma outra mensagem. O que eu queria transmitir hoje, então, para você é isso. A diferença de Cronos e Kairos, o tempo de Deus e o tempo do homem. Outro dia eu prego diretamente sobre o inferno, e outro dia eu prego novamente diretamente sobre o céu. Amém? Então ficou entendido, né? Não pense mais que Deus se atrasa em atender a tua oração. Ele atende no mesmo momento, mas você está nessa linha que foi quebrada pelo pecado. Então tem que esperar, tem que esperar. O próprio Jesus, irmãos, quando Jesus foi para nascer aqui nesse mundo, Deus teve de ir esperando toda a sequência desse Cronos para que Jesus nascesse na hora certa. A chamada paz romana, porque o Império Romano governava o mundo da época, praticamente todo o mundo da época, quando Jesus nasceu aqui. E precisava Jesus nascer naquela época, porque o Império Romano, a chamada paz romana, ele fez melhorias no mundo. Até as estradas Deus estava esperando ser feitinha, arrumadinha pelos romanos, para que Jesus pudesse vir. Mas o que é que tinha a ver Jesus com as estradas? Para poder se caminhar e pregar o Evangelho. Até isso. Tem vários outros fatores, mas só estou te dando esse exemplo. Então, até Jesus, que é o próprio Deus, teve o tempo certo. Jesus também precisou ficar os 9 meses na barriga da Maria, porque é o tempo do Cronos. Ele se fez homem, então ele entrou nesse tempo, só que ele nunca pecou. Entendido, irmãos? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Curas. Aí já entra na parte dos milagres. Daí é milagre imediato. Mas tem curas que também tem que ser em processo. Também por causa do tempo, Cronos. Mas o milagre de Deus, porque Deus pode agir, irmão, no tempo do homem, no tempo do Cronos. O exemplo que a gente dá para isso é, por exemplo, um pintor fez um quadro. Então ele é o responsável por aquela pintura. Mas no momento que ele quiser, ele pode ir lá e dar um retoque. Ele fez a pintura. E assim é Deus. Deus fez esse tempo. Então ele pode agir no tempo do homem também. Ele pode fazer milagres no tempo do homem. Ele pode fazer retoques, vamos dizer assim, mudanças na nossa vida de imediato. Pode. Pode, porque o tempo, Cronos, foi ele quem fez. Então, assim como o pintor pode ir lá no quadro que ele fez uma bela paisagem, mas de repente ele olha e diz, não, mas eu vou mudar isso aqui. Ele vai lá e retoca. Deus pode também, porque ele é o autor do tempo. Certo, irmãos? Amém?